Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar. Vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 6º ano do ensino fundamental, anos finais. Comigo hoje, a professora Alessandra. Bom dia, Alê. Bom dia, Osmar. Bom dia, alunos, pais, professores. Bem-vindos a mais essa aula. Alunos, não deixem de interagir com os professores de vocês, colocar as perguntas, as respostas, né, Osmar? Sim. Que daí os professores vão encaminhar para a gente e, na medida do possível, eu vou fazendo aqui a leitura do máximo que der. Infelizmente, não dá para ler de todo mundo, né, Osmar? É verdade. Infelizmente, o pessoal fica até um pouquinho bravo com a gente, né? Manda alguns comentários aí. Mas, infelizmente, a gente não consegue ler tudo. A vontade da gente, naturalmente, é fazer, né? Mandar todos os recados, todas as respostas, mas, infelizmente, a gente não consegue. Daí a importância, toda vez que você se comunicar com a gente, colocar o nome, tá, do seu aluno, colocar o seu nome de forma bem clara, colocar o município de onde você está falando, a escola, né, de onde você interage com a gente, a escola que você trabalha, é extremamente importante, porque tudo isso aí acaba valorizando o trabalho da gente, acaba valorizando o trabalho de todos vocês, né, e de nós, e da gente aqui também. Beleza? Tá? Vamos começar a aula, Lê. Recuperação, sequência de atividades 3. Estamos na aula 5. Uma aulinha atrasada em relação aos outros anos, em função daquele blackout, né? Vamos dizer assim, que houve aqui. Não foi um blackout, né? Foi uma queda de energia num dia aí que caiu um temporal aqui em São Paulo, tá? Aqui a região ficou sem energia. Tudo bem? 6º ano, ensino fundamental, tá? Sequência de atividades 3, repetindo para vocês. A 5ª aula, amanhã a gente encerra esse módulo. Como já é de praxe, vai aparecer aí para vocês as unidades medidas de massa e nós vamos fazer a leitura da habilidade em questão hoje. EF06MA24, é essa habilidade selecionada pela equipe curricular, que é resolver e elaborar situações problema que envolvam as grandezas, comprimento, massa, tempo, temperatura, área de triângulos e retângulos, capacidade e volume de sólidos formados por blocos retangulares, sem uso de fórmulas, inseridos sempre que possível em contextos oriundos de situações reais e ou relacionadas às outras áreas do conhecimento. O objetivo da aula de hoje é identificar as unidades e medidas de massa. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Identificar a unidade de massa mais adequada para medir, tá ok? Converter essas unidades de massa, tá ok? E, na sequência, resolver problemas significativos, utilizando unidades de medidas padronizadas, como o quilograma, a grama e o miligrama. A grama não, né? O grama. Isso, okay? A grama é mato. Isso, a Alessandra vive falando isso pra gente. Olha lá, vai aparecer a primeira atividade aí para vocês, tá ok? No que consiste? Olha lá, aqui ó, página 86 do material Aprender Sempre, tá ok? E aí foi feito um recorte, tudo bem? Não dava para colocar tudo, né, toda a atividade, aí a gente fez um recorte dela e colocou algumas, tá ok? Atividade 1 é, escolha a unidade mais adequada para expressar a massa dos objetos a seguir. E a ideia de massa, né, ela se contrapõe à ideia de peso, né, Alessandra? Então, essa ideia de massa, e a gente já vem falando sobre isso, né? Todos os professores, todos, não somos apenas nós. Você mesmo, em sala de aula, quando vai falar essa questão da massa, tem que fazer uma separação muito convicta em relação ao que é massa, ao que é e ao que é peso, né, Alessandra? É verdade, porque assim, a gente acaba confundindo, sendo que é o que dizem, né? A gente chega no açougue, a gente pede, né, os quilos, e a gente não costuma fazer essa leitura, até que ponto esses quilos, na nossa cabeça, é peso. Sim. E, na verdade, o que está sendo ali pesado é a massa da carne, não é isso? Massa. Né? Então, são coisas assim que a gente não, no nosso dia a dia, a gente não para poder fazer essa relação. Não. Mas, na verdade, ela existe, porque a gente está acostumado com essa ideia de peso, não é, Osmar? É verdade. A massa está muito associada à matéria, né, que compõe o determinado objeto ou o corpo. Né? E o peso é, fisicamente, né, é a massa vezes a aceleração da gravidade. Exato. Ou seja, quanto maior a massa, maior o peso. Isso é física, né? No 6º ano não convém falar sobre isso, né?
Mas é preciso deixar bem clara essa ideia, né? E a gente tem aquela cena clássica, né? Do homem andando na Lua, né? Flutuando, e tem tudo a ver com massa, e tem tudo a ver com peso, tem tudo a ver com gravidade, mas são coisas lá pro futuro, beleza? Então, no que consiste a nossa atividade? Fala, Lê, ia falar alguma coisa? Não, nadinha. Nadinha, tá ok? Hoje eu tô comportadinha. Ai, que legal. Então, para a gente escolher a unidade mais adequada para expressar a massa. Então, o que acontece? Tá? Aqui a gente descreve alguns objetos, que não são objetos, né? Uma pessoa não é objeto, tá? E tem alguns aí, tá ok? Recorte lá do material. Uma pessoa, aí você vai identificar, descrever para a gente qual a unidade de massa mais adequada para uma pessoa, tá ok? Um pacote de arroz, um tablete de chocolate, um comprimido, um passarinho, um elefante e uma agulha, beleza? Eu vou limpar a lousa aqui, tá certo. Ok? Beleza? E 3 minutinhos eles dão a devolutiva, pode ser, Lê? Tranquilo. 3 minutinhos para você descrever. Ah, professor, não consigo descrever todas, né? Coloca, separa por vírgulas aí, coloca uma barrinha e dá para a gente entender, tá bom? 3 minutinhos a gente já retorna. Pra variar, o sexto ano arrasando, né? Sempre, né? Você sabe que mesmo esse horário, o pessoal tá esperto. Então, ó, os alunos da Escola Luiz Menezes de Guaratinguetá. Quilo, grama, miligrama, grama, tonelada, miligrama. Olha, certo? legal. Os alunos do sexto B e sexto C da Escola de Norá Silva dos Santos, lá em Cananéia. Legal. Pessoa, quilo. Arroz, quilo. Chocolate, grama ou quilo. Comprimento é ótimo. Comprimido, miligrama. Passarinho, grama. Elefante, tonelada. Agulha, miligrama.
Os alunos do sexto A e sexto B da Escola João Arruda Brasil, em Guararapes. Guararapes. Pessoa, quilo, arroz, quilo, chocolate, grama, passarinho, grama, comprimido, miligrama, elefante, tonelada e agulha, miligrama. A aluna Lívia, do sexto G da Escola Cristiano Altenfelder. Quilo, quilo, grama, miligrama, grama, tonelada, miligrama. Raíssa, da Escola Herculano de Freitas, da Sul 2. Quilo, quilo, miligrama, grama, grama. E a aluna Suelen, da Escola João Prado Margarido, da Leste 2. Quilo, quilo, grama, miligrama, grama, toneladas e miligramas. O pessoal também lá da Antônio Figueiredo respondendo. A Ellen, da Escola José Odim de Arruda. Sim. Quilo, quilo, grama, miligrama, grama, tonelada e miligrama, tá? Beleza, tá? Só lembrando que se você quiser complementar, né, a atividade, está lá na página 86 e aí você complementa. Muito legal a participação de todos, né, Lê? Vamos subir as respostas e fazer os comentários? É verdade, né? Uma pessoa, ela tem massa, sua massa ela é medida em quilogramas. Bastante comum, né? Mas a gente usa aquela expressão, né? Ah, o professor Osmar pesa 65 quilos, por exemplo. Tá? É uma situação. Tudo bem? Vocês estão perdendo a minha cara olhando para ele com 65 quilos dele. Entendeu? Mas tudo bem. Tá? Beleza? Então é bastante comum. A gente fala peso, né? Então, só reiterando a questão do peso e da massa. Né? Nós temos massa, né? E nós somos formados por quê? Por ossos, por, sei lá, tecido, por água. Né? Que mais? A gente ia falar carne, mas não tem muito sentido, Não. né? Pele, né? A pele. Né? Pesa também, enfim, tá? Um pacote de arroz, tá? Esse tá famoso ultimamente, quilograma. Muito okay? famoso. Esse tá famoso. Então, o pacote de arroz, tá? Ele é medido aí em quilogramas, como o pessoal bem identificou, tá ok? Um tablete de chocolate. Aí, é aquela história. Normalmente, a gente compra o tablete de chocolate em gramas, tá? Normalmente. Isso aí o pessoal tem consciência. Mas na época lá da Páscoa, por exemplo, é comum quem trabalha fazendo doces, trabalhando com encomendas, essa coisa toda, comprar no atacado, né? Ou seja, comprar em quantidade, e aí, naturalmente, ela compra em quilogramas por conta do quê? Por conta do preço. Né? Sim. Então, quanto maior a quantidade que se compra, naturalmente, o que acontece? O preço, teoricamente, ele diminui, tá ok? Então, é essa a ideia. Um comprimido, tá ok? Eu particularmente nunca peguei a medir a massa de um comprimido, mas a gente sabe que quando se compra os comprimidos, na realidade, o que acontece? Eles vêm com uma massa específica, né? A gente puxa para falar peso, né? A gente cria um vício tão grande para falar peso, mas é errado, tudo bem? Tá. A questão do passarinho, nunca peguei um passarinho na mão e fiquei medindo o passarinho também, Alessandra. Não tem. Também não. É meio estranho mesmo, porque senão o bicho voa, tá ok? Mas, naturalmente, tá, o passarinho, ele é medido, né? A massa dele é em gramas também, tá ok? A questão do comprimido é em miligramas, bastante comum, tá? O elefante, aí a gente tem duas possibilidades, tá ok? Sei lá, não sei quanto pesa um elefante, né? Pesa, entre aspas, aí, qual que é a massa de um elefante. Mas posso falar, um elefante tem massa de, sei lá, 2.000 quilos. Posso? Pode, não tem muito problema. Sem problema. O elefante tem massa de 2 toneladas. Perfeito. Sem problema nenhum. Então, as duas unidades de massa aí, elas cabem como resposta, tá ok? E a agulha, dependendo do tamanho dela, ela pode ser medida pesada, né? Pesada, ter massa, né? Em grama ou em miligrama, dependendo também do seu comprimento, dependendo também do seu tamanho. Deixa eu apagar essa bagunça aqui, tá? Para limpar, tá ok? E as respostas, essas opções que vocês mandaram como resposta, bastante coerentes, bastante peculiares, bastante corretas, pelo menos no meu ponto de vista. Beleza, Lê? Beleza. Diga. E aí, só trazendo aqui, né, por conta dessa ideia de peso e massa, a professora Eliane, ela colocou aqui, massa,
Quantidade de matéria que um objeto contém. Eliane? Eliane. Valeu, boa. Peso. Produto da massa pela ação da gravidade. Lembrando que produto é multiplicação. Certo? São grandezas proporcionais, porque quanto maior a força da gravidade, maior o peso. Ela colocou aqui para a gente como uma curiosidade a professora Eliane Moliterno. Obrigada, professora. Válido demais, bastante esclarecedor, bem legal. Obrigada, Eliane. Isso é física, né? Eu não me canso de falar. Eu adoro física, eu adoro Newton. E a professora Mara Regina, ela falou que o elefante pode ser por arroba. Arrobas? Normalmente o que acontece? A arroba, ela é uma unidade de massa trabalhada comercialmente. Né? Então, assim, eu nunca vi negociar elefante, entendeu? Acho que não. Né? Normalmente é gado de corte. Tá? A questão da... algodão também é vendido é negociado em arrobas. Tá? Algodão. Tá? Mas elefante eu particularmente nunca vi, não. Mas, enfim, não, tá associado aí. Eu não conheço, mas tá valendo, né? Se fizer a associação, tá perfeito, tá legal. Beleza? Vamos subir a próxima atividade. Alessandra, olha lá. Vamos mar com 65 quilos. Atividade 2. Um caminhão representado a seguir está vazio. Tá ok? E tem massa de 1.970 quilogramas. Ou seja, a massa do caminhão. Vontade de falar o peso do caminhão é grande, mas é a massa do caminhão. Ele está transportando 8 caixas com 379 quilogramas cada caixa. Beleza? Ok? Fechou. E aí o que acontece? Analise se o caminhão poderá passar sobre a ponte. Então tem uma ponte aqui, ó. Vou descrever depois, e aí tem um aviso. Não sei se o pessoal consegue ler aqui, ó. Cuidado. Perigo, carga máxima 5.000 quilogramas. Acho que está pequenininho, não tenho convicção se o pessoal... A hora que você limpar a tela, deixa só esse peso aí, essa carga máxima. Isso. Então, o que acontece? Olha lá, tá? O caminhão, ele tem uma massa de 1.970 quilos, transportando 8 caixas, 379 cada. E aí tem esse desenho aqui, ele vai atravessar uma ponte, só que assim, a carga máxima permitida para atravessar a ponte, eu vou aumentar isso aqui, ó, é de 5.000 quilogramas. Ok? E aí a pergunta é, analise se o caminhão poderá passar sobre a ponte. É essa a pergunta. Beleza? Pode ser, Alê? 3 minutinhos e a gente já retorna com vocês, dando as devolutivas. Até já.
Sexto ano, vocês estão de parabéns. Estou adorando isso. Então, ó, os alunos Hugo, Vinícius, Rebeca e Lucas, da escola Gustavo Fernando Kuhlmann, eles falaram que não passa, porque a massa, né, ela passa 2 quilogramas. Então, tem 2 quilogramas a mais do que a carga máxima Sim. permitida. Já o aluno Gabriel, ele da escola José Zanovelli de Poloni, ele disse que o caminhão vai passar sim. Opa. Tá? O Guilherme Antônio, ele disse que não passa por conta dos 2 quilogramas a mais. O Ângelo, da escola Francisco Camargo de Sorocaba, ele também disse que não vai passar. Uhum. Tá? A Rebeca, da escola Antônio Cândido, ela colocou que não passa, porque a somatória lá do peso dá 5.002 quilogramas. O Gustavo, da escola Lesbino Populina, do interior de São Paulo, mas não fala a cidade, ele disse que não, porque a soma dá 5.002. Legal. E mais um, Giovanni, da escola Manuel Dias Alves, de Saltinho. Ele também falou que não passa não, né? Não? Não. E Brizola Bauru disse que a ponte cai. A massa do caminhão mais a carga igual a 5.002 quilos. Aí veio a piadinha, né? É o aluno do professor Hugo. Disse ainda que, o aluno disse que se o Osmar estiver dirigindo, aumenta 65 quilos. Aí não passa mesmo. Boa, aí não passa mesmo, né? Mas tem umas observações interessantes, né? Adoro. Então, nessa história toda, né, o pessoal bastante crítico em relação à escrita e tal. Mas assim, a gente retira o material ali do aprender sempre, tá? Eu entendo, tem uma contradição lá. Se o caminhão está vazio, como é que ele transporta? Então a gente pode colocar que ele vai transportar, né? Aí acho que melhora. Isso. Né? Então ele vai transportar. Aí o pessoal começa a levantar algumas variáveis aí, né? Por exemplo, se a massa do motorista. Então tem umas questões assim bastante interessantes, né? E veja como a atividade 10, ela permite uma ampliação. A gente poderia levantar até outros questionamentos, né? Essa questão, por que existe uma regulamentação toda que determina qual que é a carga máxima permitida para veículos, né, determinados tipos de veículos, enfim, aquela coisa toda. E também a importância de respeitar essa carga máxima. Exatamente. Né, considerando a questão da estrutura da ponte, no caso. Sim, então veja como a questão de matemática, assim, ela pode se tornar aberta e gerar discussões para outras matérias, para outros conteúdos absolutamente interessantes, né? Então é o tipo de exercício que a gente pode aproveitar e criar links em cima dele e fazer as projeções. Mas vamos subir a resposta para o pessoal. O pessoal está correto, viu? Ale, tá? Então, sim, faz todo ali, sentido, tá? Todas as colocações deles. Tá? Olha lá. Era para subir a resposta? Cadê? Aí, aqui subiu. a resposta. Já subiu a resposta. Então, o que acontece? Primeira situação. 379 vezes 8... Porque ele está transportando 8 caixas, vai transportar, né? Com os 379 quilogramas cada uma. Ou seja, total aí de carga de 3.032 quilogramas só das caixas, beleza? Sim. Se somarmos os 3.032 quilogramas da carga, mais o peso, a massa, Osmar, a massa do caminhão, ou seja, 1.970 quilogramas, chegamos ao total de 5.002 quilogramas. Aí vem aquela observação aqui, ó, carga máxima permitida para passar na ponte, qual que é? É 5.000 quilogramas. Aí alguém vai dizer, mas só 2 quilinhos, né? Aquela coisa toda. Mas lei é lei, tá? Há que ser cumprida. Beleza? Portanto, o caminhão, resposta clássica lá do ensino fundamental, né? O caminhão ultrapassará o peso máximo permitido, portanto, ele não deve passar sobre a ponte. Beleza? Tranquilo. Na sequência? Vamos nessa. Próxima lá, atividade 3. O Caio, ele dividiu um bolo de 2 quilogramas em 8 partes iguais. Aqui é bonitinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Achei uma figura que tinha 8 partes. Beleza? Tá. Nessa vai a pergunta, quantos gramas possui cada parte do bolo que ele dividiu? Qual é o cuidado que você tem que ter? A massa do bolo está em quilogramos.
gramas. E a pergunta, ele quer saber o quê? Quantos gramas, tá? Então, a importância da interpretação, né? Isso. Da leitura, na verdade. Beleza? Então, mais 3 minutinhos e a gente já retorna. Até já. É isso aí, sexto ano. Opa. Continuem arrasando. Combinado? Então, ó, Osmar. A Débora, da Escola Bispo de Jundiaí, ela disse que cada parte tem 125 gramas. Tá? A aluna Bárbara, da Escola Francisco Martins dos Santos, de Praia Grande, cada pedaço terá a massa de 250 gramas. O Wellington Breno, da P de Presidente Prudente, ele respondeu 16. 16. Eu acho que faltou algum numerozinho ali no finalzinho. Quem aqui? O Luan, da Escola Honorato Ferreira da Silva, em Ribeirão Branco, 250 gramas. Tá? As alunas da Antunes Figueiredo, lá de Birigui, 250 gramas. O Enzo, Yasmin, Isaac e Silas, da Escola Otto. Gente, eu não vou saber ler esse sobrenome, tá? Eu vou no meu limite, mas vocês sabem que são vocês. 200 do professor Davi, 250 gramas. As alunas Luana Bessa e Milena Moreira, do 6º A, da Mário Cosel Filho, de São Miguel Paulista, 250 gramas. E Osmar, Oi. A maioria aqui colocou, sim, 250 gramas, embora a gente tenha aí, como eu já falei, 125, Entendi. alguns outros valores
diferentes, mas a maioria é 250 gramas, viu? É verdade. O professor José Neres falou que é muito difícil cortar tudo exatamente com a mesma... Verdade. E é verdade, gente. Mas é uma situação assim, ilustrativa mesmo, só para a gente conseguir. Concordamos, tá? Então, vamos chamar de equívocos, né, Alessandra? Essa ideia do erro hoje em dia, principalmente em aula de matemática, ela é muito... Importante, na verdade. O erro né? ele é muito importante para que a gente entenda o que é o correto a partir do que a gente errou. É verdade. O erro ele é permitido, ele é válido e ele é muito importante. Extremamente importante. Vamos lá subir a resposta. Então, o que a gente tem aqui? 2 quilogramas, como a gente bem sabe, corresponde a 2.000 gramas, ok? Ou a 2.000 gramas, não é isso? Ok? E na sequência, o que nós temos? Como o bolo foi dividido em 8 pedaços, basta pegar esses 2.000 gramas e dividir por 8. Ok? Posso até fazer essa conta aqui, ó. 2.000, o pessoal já está bem acostumado com isso, dividido por 8. Não é isso? Então, temos 8 vezes 2, 16. Eu gosto de fazer direto isso aqui, né? Então, sobra 4, baixa o 0. 8 vezes 5, 40, baixou o 0 lá, tá? Eu adoro o método curto da divisão, tá? Há quem não goste, enfim, aquela coisa toda, mas eu particularmente gosto. Fazendo esse cálculo aí, chegamos aos 250 gramas. Parabéns a todos que mandaram a resposta. E é isso aí mesmo. Comentários muito legais, muito bacanas, sempre, tá ok? Vamos para a próxima atividade, Sim. Ale. Só um comentário, que eu gosto. Você sabe que a gente gosta do termo unanimidade, né? Sim. A professora Denise disse que foi unanimidade dos alunos dela os 250 gramas. É isso aí, Adoramos galera. unanimidade, viu, Denise? Será dividido, portanto, a resposta aí, professor Jefferson, foi dada a resposta. Será dividida em 8 partes de 250 gramas, beleza? Olha lá, atividade 4, essa é do Saresp 2012. Um elevador tem capacidade para 350 quilogramas. Pergunta, quantas pessoas de peso igual a 70 quilogramas, aí ele fala peso, eu colocaria entre aspas, massa, okay? Igual a 70 quilogramas, poderiam entrar ao mesmo tempo nesse elevador? Ale, um minutinho, né? Um minutinho? Um minutinho. Olha as alternativas. Ok? Tá bom. Pessoal, um minutinho já me dão, ou já nos dão a devolutiva. Tá ok? Ó, até já. Olha, Osmar. Oi. Unanimidade. Tá? A resposta são 5 pessoas. Por isso que eu dei um minuto, né? Não tem, né? Então é assim, o que é fácil você não tem direito de errar. Pensa numa questão dessa no Saresp, e vocês errando. Não pode, tá ok? Então tem que tomar muito cuidado. 350 quilogramas, tá ok? Então 350. E aqui a gente vai dividir por 70. Tchau, zerinho, né? Simplificamos. Portanto, 7 vezes 5, 35 já era. Veja, por que a gente falou isso? Olha o quão são absurdas as outras alternativas. Tá? Então, o 1 minuto foi muito por conta disso, né? Do absurdo das outras alternativas, tá ok? Vou limpar aqui, vamos subir a resposta, ok? Alternativa A. Portanto, para finalizar, atividade 5. A Cléa faz doces caseiros para vender. Ontem ela fez 6 kg de doce de leite.
A quantidade de pote de meio quilo que ela poderá encher com esse doce será de... Essa perguntinha tranquilinha também, né, Ale? Sim. 2 minutinhos, a gente já retorna com a solução. Osmar, o Oi. sexto ano continua bem esperto, viu? Que maravilha. Outra unanimidade, resposta 12 potes. É isso mesmo? É isso aí. Você sabe que eu até pensei que essa aí poderia ter um pouquinho de dificuldade por conta dessa questão dos quilogramas e pela divisão aí. Tá? Então, vai subir. Ó. Então, na realidade, nós temos 6 dividido por meios, 0,5. Então, são 6 potes, tá ok? E aqui ele já coloca esse meio quilo aí, tá? A gente pode trabalhar como 0,5. Você tem outras opções para fazer isso? Tem. Tá? Sem muitos problemas. Agora, aqui eu só queria fazer um comentário. Né? A gente tem a impressão que toda vez que você divide, você está diminuindo. E é mentira. Quando você divide, e aí os professores sabem muito bem disso, quando você divide por um valor inferior a 1, menor que 1, a tendência desse número, o que é? É aumentar. Portanto, quando eu pego 6, e aí a gente consegue representar até através de fração, e divido esse 6 aí ao meio, tá? Na realidade eu consigo 12 partes, no caso aqui a Cleia ela vai poder encher 12 potes, e é essa a ideia, olha lá a resposta, portanto 12, alternativa B. A aula está encerrando, Ale, eu me despeço de todos por aqui, agradeço a participação, Ale, muito obrigado. Osmar, muito obrigada. Professor Francisco, da Escola Maestro Guarulhos Norte, obrigada por estar aqui com a gente. Olha o tá? QR Code, já passou? E todos os outros professores, está aí o QR Code, o link para vocês deixarem as dúvidas, as observações. Osmar, muito obrigada. Professores, muito obrigada. E alunos, vocês estão, ó, de parabéns. Até a próxima aula. Obrigado à equipe de produção, obrigado a todos que estiveram com a gente, pessoal das Libras. Valeu, até a próxima.